da CIA Quase Cinema, uma companhia de teatro de sombras que desde 2004 pesquisa essa linguagem. Hoje estou aqui para fazer essa videoaula para falar um pouco sobre as luzes no teatro de sombras, claro, sobre o viés da CIA Quase Cinema. Vou começar falando um pouco sobre da onde surgiu o teatro de sombras. Ele surge há cerca de 5.000 anos atrás, pelo menos, ali na região da Índia, da China, no Oriente. E naquela época não existia luz elétrica, então eles faziam o teatro de sombras com lâmpadas de óleo, lâmpadas de azeite. E isso trouxe uma técnica específica para eles poderem utilizar aquela luz. Como eram luzes com chamas grandes, para você conseguir ver a silhueta do teatro de sombras, você tinha que colar a silhueta na tela, Porque se você distancia, você não consegue ver. A gente vou falar mais sobre isso mais para frente, Mas só para vocês terem um pouco essa ideia. Além de que o teatro de sombra nessa época também era um teatro de sombra passado de geração para geração, bem tradicional, de famílias tradicionais, como se fosse uma família de circo, Então tinha esse contexto no teatro de sombras. Depois, muito tempo depois, com a invenção da lâmpada, a gente pôde ver uma mudança nessa característica do teatro de sombras. A gente pôde ver uma outra forma e uma outra possibilidade de utilizar a sombra. E isso que eu queria mostrar para vocês, Hoje a gente trabalha com as lâmpadas halógenas bipino, que tem um filamento bem pequenininho. O que quer dizer isso, Filamento é aquele pedacinho de metal que fica dentro da lâmpada. E quanto menor ele for, melhor eu consigo fazer uma sombra. Eu vou mostrar também aqui para vocês algumas possibilidades. Claro que isso tudo tem a ver com o que eu quero fazer no teatro de sombra, de que forma eu quero fazer a minha sombra, de que forma que eu quero que ela seja, Eu posso trabalhar desde a forma antiga do teatro de sombras com as silhuetas coladas, tem bastante de companhias que hoje em dia ainda utilizam essa técnica, embora não use as lâmpadas de óleo, usem luz normal, as luzes que a gente tem, mas com essa técnica de ter o boneco colado na tela. Então tudo vai depender daquilo que você quer para o seu espetáculo, daquilo que você quer construir enquanto imagem para a sua obra. Então, eu vou mostrar para vocês essa questão do tamanho desses filamentos das lâmpadas, porque isso está muito relacionado à definição que eu vou ter na minha sombra, a dureza, se ela vai ser bem definida, assim, se ela vai ser bem escura ou se ela vai ficar mais difusa, está muito ligado com essa questão do filamento da lâmpada. Aqui eu tenho uma lâmpada de 50 volts, que ela é 50 watts, que ela é lâmpada de carro. A gente não costuma usar essas lâmpadas porque pra gente ela é muito fraquinha. Então, mas tem gente que usa, dependendo do que você for precisar, do que você for querer criar, elas também servem, para, por exemplo, caixinhas menores, dispositivos menores, ela vai funcionar. Aqui você tem a lâmpada de 100 watts, e ela é 12 volts, Isso é uma informação importante também, eu já vou explicar melhor depois. Essa lâmpada é de 150, essa 250, essa 400, E todas essas aqui, elas precisam de um transformador ou de uma fonte, Essa é 12 volts, essas duas também. A de 100 é 12 volts, 150 é 24 volts, a 250 é 24 volts, essa de 400 é 36 volts. E essa daqui, ela é uma lâmpada de teatro, daqueles refletores de teatro, uma lâmpada de 1000. Isso pouquíssimas vezes se usa no teatro de sombras, mas eu vou também explicar como é que eu uso ela. E aqui eu tenho duas lâmpadas, essa é de 300 e essa é de 150, só que são lâmpadas que não precisam de transformadores. Eu ligo elas direto na corrente 110 ou 220. No caso, essas daqui são 220, porque é o que a gente usa mais, que é mais comum no teatro, são as lâmpadas da corrente 220.
Vocês percebem que existe uma diferença no tamanho do filamento? O filamento é esse metalzinho que está aqui, ó, tá vendo? A de 400 é maior do que a de 250, que é maior que a de 150, que é maior que a de 100, que é maior que a de 50. E aqui essas que não tem transformador, ó como é que elas são grandes, né? Ela vai lá, faz uma volta, vai e volta. Aqui também, a de 300 também faz essa volta toda. E a de 1000, então, aqui, ó, nem se fala, né? Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso vai fazer muita diferença na hora que eu for projetar a minha silhueta, o meu boneco de sombra na tela, tá? Então, vamos voltar aqui agora um pouco para os transformadores, né? Essas lâmpadas aqui que tem um filamento menor, ela precisa de um transformador ou de uma fonte, né? Esse transformador aqui é o transformador mais convencional. Hoje você tem fonte, essa fonte aqui você consegue encontrar menores, eu tenho uma fonte para pôr várias lâmpadas nela, né? Então ela é um pouco grande, mas ela é de 12 volts essa fonte. E o transformador você tem que mandar fazer, e aí você manda no tamanho que você quiser. Quanto maior a minha potência que eu preciso, né, os watts que eu preciso na minha lâmpada e a voltagem que ela tem, maior ele vai ser. Esse aqui ainda é quase um pequenininho, tem uns que são bem grandões. Essa lâmpada de 1000 é uma lâmpada direta, também é 250 volts a corrente dela. Vou explicar agora um pouquinho, bem basicamente assim, o que é volts, watts, né? Parece que eu estou falando outra língua. A voltagem é a corrente elétrica a tensão elétrica que a gente tem na nossa casa, né? Na nossa casa ela é 110 volts ou 220 volts, dependendo de onde você mora. Essa é a corrente elétrica, né? A tensão elétrica que passa na nossa casa. No caso das lâmpadas, tem 12 volts, que é igual a corrente de um carro, por exemplo, né? A bateria de um carro é uma corrente de 12 volts, né? A gente trabalha bastante com essa lâmpada de 24 volts e, dependendo da situação, essa de 36. Então, são as correntes que eu preciso para acender a minha lâmpada, né? Agora, os watts é a potência dela. Então, se eu preciso de uma luz mais forte, então são os watts que eu vou aumentar. Então, às vezes, uma lâmpada de 150 watts não é suficiente para iluminar no espaço onde eu estou e fazer a sombra para um público maior, entendeu? Ou menor, enfim. Então, essas questões são muito importantes quando eu vou escolher o tipo de lâmpada que eu quero usar, né? Além da questão das sombras, da definição, né? Eu tenho essas questões da potência da lâmpada. Então, se eu tenho uma lâmpada, ou se eu quero fazer um espetáculo grande, né? Que use uma tela assim, de 5 metros de altura, 5 metros de largura, para um público, para mais de 500 pessoas, geralmente uma lâmpada de 150 watts não vai ser tão forte, não vai ser tão eficiente quanto uma lâmpada de 250 ou até de 400, né? Mas assim, então isso conta muito, porque dependendo do espaço que eu quero, né? Eu vou ajustar a potência da minha lâmpada. Agora, se eu tenho, por exemplo, um espaço pequenininho, um teatro assim para 100 pessoas, uma coisa mais intimista, eu não vou pôr uma lâmpada com potência muito forte, né? Que inclusive até incomoda para quem está assistindo aquela luz muito forte. Então você vai pôr uma lâmpada mais fraquinha, até de 100 watts às vezes funciona, né? Então isso é bem importante para a gente saber que tipo de lâmpada eu vou usar. A outra questão importante para a gente saber qual a lâmpada usar, que potência e tal, é a questão da sombra que ela faz, que ela produz, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco essa questão da sombra, tá? Eu vou acender para vocês primeiro aquela lâmpada de 150 watts, que ela é direto da corrente 220, né? Vou acender para vocês verem como é que ela é.
Aqui no vídeo vocês não vão conseguir ver muito bem a questão da potência da lâmpada, ela não fica tão clara, porque os aparelhos, né, de captação às vezes dão uma regulada, né? Então não fica muito claro a diferença entre uma lâmpada, né, a não ser quando a diferença é muito grande, mas normalmente ela não fica muito clara. Mas a questão da sombra fica clara. Ó, trouxe um bonequinho aqui. E aí eu tenho aqui, ó, olha essa distância, né? Então eu tenho aqui o bonequinho com as lâmpadas de 150. A gente consegue ver que aqui na borda do boneco, parece que ele tem um fantasminha, né? Parece que eu preciso usar óculos, né? Fica dá uma embaçadinha aqui, né? Fica meio duplo, né? Isso é uma questão da lâmpada, da questão do filamento da lâmpada. Então, essa é a lâmpada de 150 watts, que é direta na corrente, ela faz uma voltinha assim, lembra que eu mostrei? Ela faz uma voltinha assim, então é essa lâmpada de 150. Agora vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a lâmpada de 150 de 24 volts. Essa é a lâmpada de 150 também. Vou vir mais pra cá, né? Ó, tá mais ou menos a mesma distância que tava, né? Daquela outra ali, da primeira que eu acendi. E você vê que ela já não faz tanto aquele duplo, aquela sombra, um fantasminha, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo ter, inclusive a própria sombra, né? Ela se torna até mais... eu digo mais dura, né? Assim, ela tem uma consistência, né, na sombra aqui, ó. Inclusive eu consigo até esconder a minha mão, ó, aqui dentro da sombra dela, porque ela tem essa sombra mais dura, né? Agora eu vou mostrar para vocês também, ó, fiquem atentos, hein? A lâmpada de 250. Ó, tá vendo? Ela é mais forte, né? Tem uma boa definição, mas não tem uma definição tão boa quanto aquela lâmpada de 150 que eu mostrei antes, né? Mas mesmo sendo a de 250, ela ainda é melhor que aquela primeira que eu mostrei pra vocês. Ela começa já a fazer uma diferença aqui no contorno da sombra do boneco, né? Assim como vocês conseguem ver. Né? Mas ainda é aceitável, ó, aqui eu ainda consigo também me esconder aqui a minha mão atrás da sombra dela, né? Então ela também tem uma dureza aqui que vale a pena, né? Isso tudo vai depender daquilo que você quer fazer no seu espetáculo, né? Então, essa é a lâmpada de 250. Agora eu vou mostrar para vocês a lâmpada de 100. Que é 12 volts. A lâmpada de 100, que é de 12 volts, vocês vão ver aqui, ó, ela é bem fraquinha. Aqui quase não dá pra ver, tá vendo? Aqui. Aí eu vou pegar aqui um dispositivo para vocês conseguirem enxergar melhor. Aqui, ó. E dá pra ver. Então, aqui vocês conseguem ver que a sombra aqui dele, tá vendo? A definição do contorno da sombra é o melhor de todas as lâmpadas que eu acendi até agora aqui. Esse é o que tem um contorno melhor, né? Mas assim, você vê como ela é fraquinha? Ela é mais para um lugar bem escuro, onde você consiga escurecer bastante, e para um público menor, um público mais intimista. Mas a sombra que ela produz é excelente, assim, para quem está procurando essa questão do contorno mais definido, mais acurado, né? Então, essa é a lâmpada de 100 watts, 12 volts, tá? Vou mostrar para vocês agora também a lâmpada de 400 watts, tá? É essa daqui, tá? É aquela lâmpada um pouco maior, ela é 36 volts, né? Ela precisa de um transformador
grande, mesmo quando é fonte também é uma fonte que tem que aguentar bastante força, né? Bastante potência nela, tensão elétrica e tudo, amperagem. E essa aqui é a lâmpada de 400. Agora eu vou mostrar o boneco para vocês verem como é que ele fica. Mais ou menos naquela distância que eu estava trabalhando com vocês, né? Aqui. Você já consegue também perceber que o contorno dela também está criando um duplo, uma sombrinha, né? Então, mas em compensação, ela é bastante potente, né? 400 watts. Então é para espaços grandes, tipo telas muito grandes. A gente tem usado mais para fazer projeções em lugares bem grandes, paredes muito grandes, que tem 10 metros de altura, que tem 10 metros de largura e tal. Né? Então a gente consegue trabalhar essas lâmpadas mais nesse sentido, né? De ambientes de ambientes maiores. E no caso da lâmpada de 1000 é a mesma coisa. Onde que ela tá? Aqui. Essa lâmpada de 1000, ela é uma lâmpada de teatro. E usada em teatro, né? E ela é aquela que eu mostrei que é bem grande assim, com vários filamentos e tal, né? E olha só, esse mesmo boneco numa distância parecida, como ele fica, entendeu? Ele já começa, né? Cada vez ele vai criando mais esse duplo assim, aí você vê que ele já vai, os detalhes vão ficando mais difusos, né? Você vai perdendo um pouco os detalhes do boneco. Tem uma coisa muito interessante nessa questão da lâmpada, que é a seguinte: quando eu trabalho com uma lâmpada, né, que nem a de 100 watts, né, que é bem definidinha e tal, eu posso trabalhar com bonecos menores. Né? E quando eu vou aumentando, enquanto eu vou aumentando a potência da minha lâmpada, e aí o filamento vai ficando menor e eu vou perdendo um pouco essa definição dos contornos, então eu começo a usar bonecos, né, silhuetas maiores, né? Por exemplo, essa lâmpada de 1000 que eu acendi por último aqui, geralmente a gente trabalha com corpo, né? E também ambientes muito grandes, paredes, enfim, tem que ser ambientes, né, onde você também vai estar distante da tela. Essa também é outra questão, né? O quão distante eu vou ficar da minha tela de projeção, né? Então isso também vai influenciar em qual tipo de lâmpada eu preciso, porque vai me dizer o quanto de potência que eu preciso. Uma lâmpada de 1000, quando a gente faz, né, quando a Cia Quase Cinema faz trabalhos na rua, a gente muitas vezes usa essa lâmpada de 1000, porque a gente fica a 5 metros de distância, às vezes, da onde a gente está projetando a luz. Então eu preciso de uma luz muito forte. E aí os bonecos também são grandes, a gente usa muito corpo, né? E aí a gente consegue trabalhar com esse tipo de lâmpada dessa maneira. Aí quando eu vou diminuindo o espaço que eu preciso, eu posso diminuir a potência da minha lâmpada. E aí eu consigo trabalhar com bonecos menores, né? Uma coisa também muito legal, assim, que essa variedade de lâmpadas trouxe, foi também pensar sobre uma questão mais, vamos dizer assim, filosófica, né? Que é a própria questão da sombra, né? A gente diz que a sombra não é só esse desenho que está aqui projetado 2D aqui, né? Essa que a gente vê lá do outro lado, né? O público vê do outro lado, ou vê daqui, né? Você pode atuar tanto na frente quanto atrás da tela, que é só esse resultado na tela em 2D. Só que pra gente, né, que trabalha com teatro de sombra, pra gente a sombra, ela é 3D, porque ela é desde esse momento que sai daqui,
do boneco e vai até ali. Esse pedaço aqui, ó, tá vendo que a minha mão se esconde aqui? Esse pedaço onde a minha mão está escondida é a sombra, é a tridimensionalidade da sombra. Então a gente fala que a sombra também é 3D. Muito interessante isso, né? Tem uma lâmpada hoje que está sendo utilizada bastante e que tem uma definição muito boa, que é essa daqui, né? Essa daqui é uma lâmpada de LED. Cada vez eles inventam novas lanternas com lâmpadas de LED cada vez mais fortes, né? Essa daqui, aqui, ó, tem uma boa luz, né? É claro que para ambientes muito grandes, ou assim, quanto mais você se afasta, tá vendo? Mais fraquinha ela vai ficando. Então a lâmpada de LED ela é boa, eficiente, mas ela ainda não consegue ser usada para espaços muito grandes, a não ser quando você vai fazer uma coisa delimitada num espaço, né? Vou mostrar aqui com o boneco para vocês verem também. Ó, deixa eu pôr aqui apoiada para poder. Ó, tá vendo? Aqui, ó, a definição dela aqui, a dureza da sombra e tudo, é muito boa, né? Tá quase tão equivalente quanto a lâmpada de 100 watts que eu mostrei, né? Ela é realmente muito boa. Ela tem essa cor, né? Porque geralmente as lâmpadas de LED, elas não são exatamente elétricas, né? Não é uma halógena, ela é um outro sistema que produz a luz, né? Então ele tem essa cor que a gente fala que é mais fria, né? Tem uma cor um pouco mais azulada. Mas olha só, uma coisa também boa para você saber se a luz é boa ou não para definição, né, da sua sombra, é você chegar perto aqui, ó. Quando eu chego perto, quanto mais perto eu chego, mais eu perco a definição do contorno, né? Quanto mais longe. Isso importa bastante, porque o movimento que a gente faz, né, na construção da dramaturgia, ou de como eu vou movimentar o boneco, ou de como ele vai se comportar na cena, muitas vezes está ligada nesse movimento, né, de aproximar e de afastar da luz para produzir lá o efeito que a gente quer na tela, né, aquele grandão, né, parece que ele é, né, mais um monstro, aí ele ficou pequenininho, né. E aí daqui eu posso criar uma infinidade de dramaturgias, né? Então isso importa bastante quando eu vou escolher a minha lâmpada, porque dependendo da lâmpada, eu não consigo chegar tão próximo que ele já perde muito a definição. Então eu vou ter que escolher ou fazer bonecos maiores, ou então escolher uma lâmpada menos potente, né? Para eu poder, poder trabalhar com essa possibilidade também. No teatro de sombra são muitas possibilidades, né? São muitas variáveis para a gente poder construir o nosso trabalho. A luz é um elemento fundamental dentro do teatro de sombras. Então, vocês viram, né? O que eu falei? Eu falei da potência da lâmpada, né? Sobre a relação dela com a voltagem, né? A questão dos volts da lâmpada, a potência da lâmpada, como isso eu posso colocar, né, como isso vai influenciar no tamanho do meu boneco, para que público que eu quero, o tamanho de público, o tamanho da minha tela, né? Tudo isso está muito ligado, e está muito ligado com a questão da lâmpada, né? Que luz e sombra, elas estão juntos, assim, elas fazem um papel indispensável uma à outra. Então, assim, não dá para falar de sombra sem pensar em luz e vice-versa, né? Então, assim, pensar nessas questões quando a gente está construindo o espetáculo é essencial, né? Temos também uma outra questão em relação às luzes, de que forma que eu vou posicionar elas no espaço. Como é que eu quero manipular meus bonecos? Se eu vou deixar ela no chão, a luz, se eu deixo a luz no chão, eu vou ter que fazer uma forma de manipular que seja aqui por cima, e além de você manipular a luz
mais por cima, né, com os bonecos aqui por cima, você tem uma inclinação da sombra para cá, que ela é específica. Deixa eu mostrar. Se eu tenho aqui uma luz aqui, e aí eu boto a minha mão aqui, ó, ela faz uma perspectiva para lá. É diferente de quando eu levanto a luz e faço aqui, ó. Tá vendo que o meu braço mudou? Se eu faço assim, ele fica mais, a minha sombra dá uma distorcida, né? Agora, se eu boto aqui, ela fica mais no plano mais real. Ou se eu boto para cima, né? Eu tenho a possibilidade de mexer com os bonecos vindo assim, o que às vezes pode me causar um maior conforto na manipulação dos bonecos. Então, a questão da posição da lâmpada, né? Se eu vou deixar ela mais embaixo, no meio e em cima, também é uma questão a ser pensada de como trabalhar a luz no meu espetáculo. E acho que por último, assim, nessa parte aqui, eu queria falar também sobre a questão da dimerização, né? A gente pode dimerizar as lâmpadas para que elas acendam e apaguem de forma suave. Então eu tenho aqui, que a gente trabalha bastante, uma mesa de luz. Deixa eu abrir aqui o espaço, né? Eu tenho uma mesinha de luz, onde eu coloco minhas lâmpadas aqui, né? Atrás tem uma tomada, eu coloco as lâmpadas. E aí aqui eu posso, ó, acender, tá vendo? Suavemente e apagar. Suavemente aqui, acender, suave, posso trabalhar ela mais baixa, trabalhar ela mais alta. Então eu tenho alguém operando isso aqui pra gente poder acender e apagar a luz, né? Aqui, né? Eu tenho alguém que precisa estar aqui fazendo essa manipulação da intensidade, de que luz entra, de que luz sai. Mas eu posso ter também dimerizar a lâmpada aqui mesmo, na própria lâmpada, né? Então aqui eu consigo aqui acender e apagar, né? Aqui na minha mão. Então, para quem está manipulando, ele vai poder ter essa autonomia de acender e apagar. E isso também vai definir muito na questão de como eu vou trabalhar em cena, como eu vou estar em cena, né? Se eu controlo a luz, né? Eu posso controlar a luz, eu tenho uma possibilidade X né? Uma gama X de possibilidades, né? Agora, se eu estou ali, se eu preciso de alguém ali, eu não tenho essa autonomia, eu tenho que esperar outra pessoa acender para eu me posicionar. Então isso vai trazer outras possibilidades de trabalhar com a luz em cena, estando em cena, né? Ou você tem alguém que opera a luz para você e você fica ali mais na manipulação, né? Mais nessa parte, ou você pode estar manipulando a intensidade da luz e nisso a gente consegue outras possibilidades, né? Também tem uma questão importante aqui, que é a questão de se eu fico com a luz na mão ou se eu fico com a luz parada, né? Isso já é a própria questão da própria manipulação da luz, né? Então aqui às vezes, né, se eu tenho a luz parada, vamos supor que ela está num pedestal aqui paradinho. Eu venho aqui com o meu boneco e eu posso chegar perto, posso chegar longe e tal, e eu tenho também diversas possibilidades de trabalhar com essa luz parada e tal, e assim vai, né? A outra possibilidade que a gente tem é de trabalhar com a luz movimentando. Então eu posso ter o meu objeto, meu boneco, que seja parado, e aí eu vou com a luz, posso mostrar, apresentar meu boneco, sair, aí vem, né, enfim. Vai funcionar quase como se fosse uma câmera, né? Então eu vou direcionar o olhar do espectador para aquilo que eu quero. Eu quero que ele enxergue aqui a cabeça, as patas e agora o boneco inteiro. Ou eu tenho o boneco inteiro, tenho as patas, né? Vou chegando perto, né? Ou eu posso movimentar os dois, né? Ele vai pular, eu posso fazer, né? Eu posso
Fazer as duas coisas, movimentar tanto a luz quanto o boneco. E aí brincar com mais uma série de possibilidades que eu tenho para construir a minha dramaturgia. Bom, gente, é isso. Nessa aula eu quis abordar, dentro das luzes, né, do teatro de sombra, alguns aspectos básicos das lâmpadas e a relação dela com as sombras. Existem ainda muitos outros aspectos a serem abordados, como refração, reflexo, polarização, as cores, além de projetores como retroprojetor, projetor de slide, projetor multimídia, lanterna mágica e por aí vai. Fica aí o desafio para vocês pesquisarem sobre essas outras abordagens, né? E fica também uma dica para quem gostou e quer pesquisar ou até mesmo brincar, para você pegar elementos tridimensionais e colocar na sombra e ver que sombra elas produzem, como garrafas de vidro, de plástico, copos, peneiras, tecidos translúcidos como renda, e aí você vai ver a magia das sombras. Então é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigada.